0 e 9? Qual a nota dessa história? Ai, sabe aquela fase do namoro onde você tá ainda pisando em ovos? Aquele primeiro ano em que você quer provar pros sogros que é um partidão, sabe? O genro ou a nora dos sonhos, centrado, responsável. Pois é, a história de hoje é sobre como um excesso de confiança e uma curiosidade bem mal calculada podem transformar esse cartão de visitas num mico internacional. É aquele tipo de situação que lá na hora, assim, você quer abrir um buraco no chão e pular dentro, mas que depois de uns anos acaba virando uma piada interna oficial da família, menos mal, né? Vem comigo que eu vou te contar essa história. Quem contou essa vergonha pra gente foi o Guilherme, gente. O Guilherme, hoje, tá com 33 anos e mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas essa história, segundo ele, já tem muito tempo. Na época, o Guilherme tinha uns 25 anos e namorava há pouco menos de um ano a Valentina, que é uruguaia, mas morava e trabalhava também em Porto Alegre. Ela é arquiteta, né? Formou no Uruguai, foi pra lá fazer uma especialização e acabou ficando. E assim os dois se conheceram e começaram a namorar, tudo bonitinho. Como o namoro tava ficando sério, eles decidiram que era hora, então, do Guilherme conhecer os sogros, né? Porque uma hora isso tem que acontecer. Ou não, mas geralmente sim. Então, num feriado prolongado, eles aproveitaram, pegaram, alugaram um carro lá em Porto Alegre e desceram pra Montevidéu. Pra quem não sabe, o Uruguai tem uma vibe um pouco diferente, assim, com relação a certas coisas. E uma dessas coisas é que lá a maconha é legalizada. Eu tinha esquecido disso, inclusive. E o Guilherme, que aqui no Brasil, ele se considera tipo um cagão assumido, assim, sabe? Daqueles que não compra nem cigarro paraguaio pra não ter problema com a lei. Um pouco de exagero. Tava super empolgado com a ideia de experimentar algo ali que fosse legalizado, bonitinho, comprado em loja. E ele foi, gente, com isso na cabeça. Tava mais empolgado, inclusive, com essa compra e poder experimentar e tal, tudo, né? Do que conhecer de verdade os sogros. Aí, beleza, eles foram lá e decidiram ficar em um hotel, acharam que teriam mais liberdade e tudo mais. Até porque a viagem não era só pra conhecer os sogros, né? Eles também iam visitar alguns lugares e a Valentina também queria que ele conhecesse alguns lugares que eram especiais pra ele e tudo mais. E aí, assim que eles chegaram, eles foram pro hotel, fizeram check-in, guardaram lá as malas, esse tipo de coisa. E a primeira coisa que o Guilherme queria fazer era o quê? Era ir em uma hemp shop. E o que é uma hemp shop, você me pergunta? Uma hemp shop nada mais é do que uma loja especializada na venda de produtos que são derivados da cannabis. Mas tem um foco muito grande em itens para o bem-estar e acessórios também. Tipo assim, diferente das farmácias uruguaias, né, onde a venda da planta em si é restrita e controlada pelo governo, nessas lojas você encontra de tudo. Óleos medicinais, cosméticos e, claro, né, as famosas comidas batizadas como brownies e cookies. Mas aqui vai um detalhe importante para quem já tá pensando em turistar, tá? Tá bem animadinho aí escutando essa história. Lá no Uruguai, a venda de maconha recreativa, ou seja, a flor, né, para fumar, em farmácias é exclusiva para residentes registrados no sistema do governo. Então, turista não pode entrar lá na farmácia e comprar um baseado, por exemplo. Por isso, muitos visitantes acabam indo para as hemp shops para comprar os comestíveis ou acessórios, já que o consumo é legalizado no final das contas, né? E aí, beleza. O Guilherme foi sozinho e falou que parecia, gente, uma criança numa loja de doces. Tinha pote de tudo que é tipo, cheiro de todo jeito. E ele lá, tentando se comunicar com a atendente, num portunhol sofrível. Tipo um: Olá, senhor, eu quero algo para ficar muito louco, mas não muito, entende? Tá tipo eu falando portunhol. Jesus, por que a gente faz essas coisas, gente? É só aprender um espanhol direitinho na escola, mas ninguém aprende, né? Enfim, o atendente, né, super paciente e tal, disse que explicou tudo, né, o que era cada coisa. Ele devia estar acostumado também. Falava portunhol, inclusive o Guilherme falou que os uruguaios aprendem português na escola, eu não sabia disso. Então deu tudo certo lá na comunicação dos dois. Aí, né, ele viu uns biscoitinhos, tipo uns cookies de baunilha, que pareciam inocentes, segundo ele. Tem nada de inocente, querido. Comprou o pacote e no caminho da volta pro hotel, ele já comeu um biscoito inteiro. Aí já começou errando. Naquela noite, eles já tinham um jantar marcado com os pais da Valentina. Meu Deus do céu, era o dia que eles iam se conhecer. Então, quando ele chegou no hotel, a Valentina já estava se arrumando, fazendo lá hidratação no cabelo, as coisas que a gente gosta de fazer, né? E aí ela virou pra ele e perguntou o que ele tinha comprado. E ele mostrou. Eram uns biscoitinhos, assim, bem pequenininhos mesmo, assim, do tamanho de uma moeda de R$1. Aí ela falou que conhecia, né, que ele comprou um dos mais fortes.
E que o ideal era ele comer só meio biscoito. Aí o Guilherme falou que olhou aquilo e pensou assim: meio? Ah, faça-me um favor, eu sou gaúcho, querida. Como um pacote de passatempo inteiro, vou comer só metade desse biscoitinho? Aí ele deu uma mordidinha de leve, assim, só pra disfarçar. Mas assim que a Valentina virou de costas, o atrevido mandou o resto pra dentro, pensando que não ia dar em nada, não acreditou na Valentina. Isso porque ele já tinha comido no caminho, gente. Vocês lembram disso, né? E assim, o que acontece, né? Do alto da minha ignorância nesse assunto. Quando você come, né, alguma coisa assim que tem cannabis e tal, demora um pouco mais a fazer efeito, né? Eu tenho que dizer que eu já fui pra Amsterdã e já cometi esse mesmo erro, né? De comer uma coisa de uma vez só, assim, e achar que, não, na hora não deu nada. Passa uma hora, você tá tipo assim, socorro Deus, sabe? Ai, socorro. Bom, nem uma hora depois, né, como eu tava dizendo, os sogros chegaram pra pegar eles e pra ir pro restaurante. Eles desceram, entraram no carro, se cumprimentaram e tal. E aí, gente, que o bicho começou a pegar, porque o estômago do Guilherme já deu um ronco que parecia um trovão. A Valentina já ficou com vergonha, né? Olhou pra ele com aquela cara de tipo assim, você tá passando mal? E ele suava frio, falando que era o ar de Montevidéu que tava diferente. Aí ela sussurrou no ouvido dele, assim, já meio desconfiada, né? Guilherme, você não comeu o biscoito inteiro, né? E ele mentiu na cara dura, falou: claro que não, amor. Você falou que era pra comer só metade. Claro que eu te obedeci. Aí eles chegaram no restaurante e era um lugar muito chique, assim, com uma luz baixa, todo pomposo. Bom, assim é como o Guilherme lembra, né, do restaurante, porque ele me disse que não lembra entre o caminho de ter saído do carro e sentado na cadeira do restaurante. Diz que ele olhava pro cardápio, gente, as letras pareciam que tava, tipo, dançando tango. Botou, gente, a primeira vez que o bichinho fumou maconha. O garçom chegou pra pegar o pedido. O Guilherme tava num estado de paranoia tão grande que ele começou a falar pra si mesmo. Tipo, Guilherme, mantenha a calma, sabe? Mantenha a calma, foca no objetivo. O garçom olhou pra ele com uma cara de tipo, gente, esse rapaz tá bem? Será que eles estão acostumados com isso, né? Assim, de gente que vai fumar maconha, fuma não, né? Come, né? E acha que vai dar tudo certo enfim, e fica igual o Guilherme ficou. E aí a Valentina deu um chute na canela dele por baixo da mesa. Foi aí que ele descobriu, gente, que ele tava falando isso em voz alta. Meu Deus do céu, o garçom pegou os pedidos e saiu. E a Valentina disse: Guilherme, você tá com o rosto todo suado, parece que você tomou banho. Diz que ele pegou o guardanapo de pano, começou a secar a testa, o pescoço, o queixo. E a sogra, super querida, perguntou em português, olha que fofa, porque eles falavam português, né? Guilherme, você tá se sentindo bem? Você tá pálido. E ele, assim, num reflexo de muita burrice, tenho que dizer, respondeu: é que a comida tá muito apimentada, dona Carmen. Ai, gente, mas não tinha nada na mesa ainda. Só uma cestinha de pão e água. Que pimenta que era essa? Ai, a Valentina só deu um chute na canela dele e disse: banheiro, agora, vai lavar esse rosto. Ficou brava a Valentina, com razão. Ô, gente, eu iria, né, obviamente. Na verdade, eu acho que eu ia falar logo pros sogros qual que era a situação, sabe? Assim, eu sou dessas. Porque, com certeza, os sogros já tinham percebido, né? Então, enfim, eu ajudaria, né, o Guilherme a passar por essa barra. Aí o Guilherme foi pro banheiro. E aí ele contou que aconteceu aquele efeito mais bizarro, assim, do biscoito ou da maconha, né? Ou dos dois, sei lá. O tempo parou. Ele tava lá no mictório e começou a ter uma sensação de que tava fazendo xixi há uns 40 minutos. Ele pensava: gente, a Valentina deve estar achando que eu morri. Meus sogros vão chamar a polícia. Eu nunca mais vou parar de urinar. Aí ele começou a entrar em pânico, né? O pânico da pessoa que fuma maconha pela primeira vez, né? Enfim, é uma coisa única mesmo. Ele ficava olhando pro cara do lado com uma cara de desespero, assim. O cara saiu de perto dele meio assustado, foi pro outro mictório. E ele disse que tentava não olhar pro cara, mas não conseguia. Até que o cara foi embora e ele continuou ali fazendo xixi eterno, né? Parecia que não ia acabar nunca. Aí ele começou a fazer umas contas ali na cabeça dele de que levava 1 minuto pra fazer xixi. Se ele tivesse na metade, então era só 30 segundos que ele tava ali. Enfim, ele pirou. Ô, gente, ele entrou numa viagem do xixi. E quem é que tira uma pessoa que tá viajando de onda de maconha, gente? Ninguém faz isso. Coitado. No fim, diz ele que lavou o rosto umas 10 vezes e voltou pra mesa pedindo desculpas pela demora de 1 hora. Na esperança da conta dele não ter no menor sentido, né? E ele ter demorado muito mesmo, né? Loucura total. Pra tentar disfarçar a viagem,
errada, né, coitado. Ele resolveu que precisava beber muita água. Ele achou que a água ia limpar a mente dele. Ele levantou o copo, esticou o braço lá longe, tentando chamar o garçom que tava lá do outro lado do salão, gritando: Moço, água, por favor, água gelada. O garçom, que era um cara muito gente fina, veio até a mesa e disse: Olha, se o pãozinho não tiver muito apimentado pro senhor, sugiro que você coma um pouco pra forrar o estômago. Vou trazer a água. O Guilherme falou que quase chorou de gratidão. Depois que comeu todo o pão da mesa e virar 3 copos d'água, a paranoia bateu muito forte. Ele encostou na Valentina e disse: Amor, chama o garçom, a comida tá demorando muito, já deve ter passado 1 hora. A Valentina perdeu a paciência de vez, né? Guilherme, a gente pediu faz 5 minutos. Quantos biscoitos você comeu? Até agora a Valentina não tava acreditando que ele comeu só meio, gente. Ele tentou falar baixinho, assim. Ah, comi 2, mas fala baixo, porque eu não quero que seus pais percebam que eu tô alterado. Coitado. A Valentina, num tom que o restaurante inteiro ouviu, respondeu: Guilherme, eles estão sentados a meio metro de você, eles já sabem, né? Óbvio, né? O Guilherme olhou pra frente e viu o sogro e a sogra só observando a cena em silêncio absoluto, com aquela cara assim que, tipo, quem que é esse doido que a nossa filha trouxe do Brasil? A Valentina não esperou nem a comida chegar. Ela pediu desculpa pros pais, pegou o Guilherme pelo braço, como se fosse tipo um agente da PF mesmo, assim, sabe? Conduzindo um preso e arrastou ele pra fora do restaurante. Achei um pouco levemente dramático. O resto da noite, gente, foi o Guilherme passando mal no hotel, pedindo perdão pra Valentina. E num delírio, ela ficava falando: Por favor, não morre agora, que a gente nem fez 1 ano de namoro ainda. Ai, gente, muita loucura isso. Nossa, juro, eu acho que assim, me colocando no lugar do Guilherme, eu ia ficar com muita vergonha, mas muita vergonha mesmo, assim. Eu ia custar a digerir essa história, sabe? Porque é muito ruim, né? Quando você vai conhecer alguém, principalmente alguém que você ama, né? E paga um mico desses, assim. Do lado da Valentina, eu acho que, de verdade, assim, pode até... Eu não sei, né? Como que os pais delas são, assim, né? Talvez eles sejam mais tradicionais e tal. Eu entendo ela não ter contado nada, mas eu acho que às vezes era melhor já ter falado logo, sabe? Porque, né, aí já falava, olha, ele fez o que todo mundo faz aqui, né, vacilou, não acreditou em mim, foi comer 2 cookies. O bom dessa história é que, apesar dessa vergonha absurda, no primeiro encontro com os sogros, o Guilherme sobreviveu. Então, no dia seguinte, ele foi até a casa deles, pediu desculpas. E hoje ele sabe que os sogros deles são maravilhosos, né, são consumidores da verdinha também, então eles entenderam tudo que aconteceu com o Guilherme. E isso já faz 8 anos, mais de 8 anos, na verdade. E olha só, hoje em dia, ele e a Valentina são casados, têm 2 filhos lindos e, acreditem ou não, ele é o genro favorito dos sogros uruguaios. Eu acredito. Eles sempre dão risada, lembrando, né, do dia que o brasileiro quase morreu com 2 biscoitinhos. Mas ele aprendeu a lição, gente. Nunca subestime a potência de um doce uruguaio batizado. Eu diria que você nunca deve subestimar a potência de um doce batizado. Não precisa nem ser uruguaio. E aí, o que vocês acham? O Guilherme mereceu o susto pra deixar de ser metido a esperto? Como que você reagiria se seu namorado ficasse travadão assim no primeiro jantar com seus pais? Por hoje é isso, e se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Eu vou repetir letra por letra. ENTRE, número 0, E, número 9, PODCA, st@gmail.com. Beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.